Bom, boa noite a todos. Obrigada para todos que puderam estar aqui presente hoje. Hanukkah Sameach, né? Que esta primeira vela seja, né? Que a luz dessa primeira vela seja presente para uma vida boa, para uma vida com saúde, para uma vida alegre, né? Que seja uma vela de incentivo para romper a ausência do compromisso com a justiça que a gente tanto tem visto nesses últimos tempos. Então, Hag Sameach a todos vocês. E aí, já sigo para as nossas bênçãos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvan לעסוק בדברי תורה. וערבנה Adonai Eloheinu et divrei toratecha befino, ובפי עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך, ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Vamos lá, vou Amém. tentar compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se eu vou fazer certinho. Todos estão vendo? Sim. Sim, estamos morar. Tá, perfeito. Bom, Sim, agora sim. é uma briga, né? Porque eu tô ficando já com uma certa idade, aí se eu ponho o óculos para enxergar bem a tela, eu não consigo enxergar o meu papel, meu rascunho. Bom, mas vamos lá. Aí, nesse primeiro slide, eu trouxe o resumo, né, de Miquetes, quais são os capítulos que a gente estuda em Miquetes e os versículos. Vamos ver aqui. Bom, e aí a gente começa propriamente a questão do estudo de hoje, né? Lembrando, como a Nancy disse na semana passada, essa história que fala de José, ela abrange 3 parashiot, né? Que começou na semana passada, com Vaishev, que a Nancy trouxe os 3 primeiros sonhos, né? E aí tem Miquetes, que é o que a gente estuda nessa semana, e o que a gente vai estudar na semana que vem, que é Vaigash, que vai ser a Maru, que vai conduzir o estudo, que encerra, então, a história de José, falando um pouco sobre a questão de Benjamim e o encontro de José, então, com seu pai, Jacó, né? E aí, o que fala, então, Miquetes, né? O que Miquetes traz para a gente, né? Ela se inicia, esse trecho, ele se inicia com o famoso sonho do faraó sobre a questão das 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, seguido, né, por 7 espigas magras de cereal devorando 7 espigas saudáveis, né? Quando os conselheiros, né, do faraó, então, não consegue, a partir do o faraó tem um sonho, né, e aí, quando seus conselheiros não conseguem explicar esse sonho ao faraó, então, o faraó mandou chamar José, né, por ele ter já um histórico de revelar sonhos, né? E aí, ele já havia passado 9 anos, né, na prisão, né? Ele, por interpretar sonhos, né? E aí, o que acontece?
José, ele aconselha o faraó, depois, né, de falar sobre essa questão, né, explicando sobre o sonho, é, o que significava, né, que Yosef disse ao faraó, após viverem 7 anos de muita abundância nas colheitas, né, que ele seria, então, o Egito assolado por 7 anos de muita escassez, que seria devastador. E José aconselha o faraó a procurar, então, dentre os seus líderes, né, um sábio para, para organizar e presidir essa coleta, esse armazenamento de grande quantidade de alimentos durante esses 7 anos de fartura, né, para suprir os 7 anos que seriam de escassez. Também o que acontece em Miqueias? Yosef se casa com Asnat e tem 2 filhos, né, Menaxê e Efraim, né? Yosef, quando, a partir daí, peraí, que agora eu me perdi aqui. Aí, quando entra no período da escassez, o Canaã sofre muito com essa questão da falta de alimentos. Então, os irmãos de Yosef, né, resolvem ir ao Egito para comprar alimentos. Chegando lá, os irmãos não reconhecem Yosef, porque quando foi jogado ao poço e vendido, ele era jovem, então aqui já mostra nesse período, né, quando ele passa 12 anos na prisão, então ele já é um adulto, e com isso os irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece os irmãos, né? E aí começa a questão que Yosef, né, reconhece seus irmãos, tem a sua indiferença, né? Ele não deixa, ele não fala num primeiro momento que ele é irmão deles, né? E aí tem toda essa questão. E por fim, né, tem a Paraxá, ela vai terminar, né, com a questão de Benjamim, né, que José esconde uma taça a taça dele, né, dentro da bolsa de Benjamim, e Benjamim, então, acaba preso na, no Egito, né? Bom, e aí o que eu queria que eu trago para vocês assim como uma primeira discussão, né, dessa grande história, dessa segunda parte da história de José, né? É com relação ao silêncio. A Nancy trouxe algumas questões, né, sobre o silêncio, e aí eu coloquei aqui alguns pontos que me chamam bastante atenção, né? Que são quando os irmãos pegam, né, pegaram a túnica de José, né? Ele era uma coisa que ele tinha ganho do pai, que ele sabia daquele carinho, daquele amor que o pai tinha dado a ele, aquela túnica. Ele não diz nada. Quando seus irmãos jogaram na cova, ele também não diz nada. Quando eles vendem José como escravo, ele também não fala nada. Quando o seu mestre acreditou nas acusações de sua esposa, né, ele também não diz nada. E quando o copeiro se esqueceu dele, também ele não disse nada. Então, esses são os pontos que são relatados, né? Eu coloquei até os versículos aqui, para que a gente possa depois, para quem quiser aprofundar, dá para procurar e dá para aprofundar. E eu queria trazer algumas
provocações sobre esse silêncio, né? As reflexões que a gente pode tirar desses trechos, desses contextos, e quando que, né, assim, quando é necessário a gente fazer uma reflexão e quando o silêncio ele é necessário, sem a gente se expor e deixar que a coisa se torne algo, tome proporções muito maiores do que o fato ocorrido, né? E aí, o silêncio, né, de José como uma atitude, talvez como uma atitude de confiança, nas questões divinas, né? Porque mesmo com a traição, dos seus irmãos, do sofrimento, ele não reage, ele não fala nada, não diz nada, né? Mas eu tenho a impressão de que José sempre compreendia de alguma forma que Deus estava no controle da sua vida. A gente chegou até a falar um pouco sobre isso na semana passada, né? Aí eu trouxe um outro também, no contexto da gente analisar o silêncio de José, que pode destacar a gravidade da injustiça cometida contra ele, né? E a ausência das palavras de protesto, né? Ou resistência, se isso amplifica a crueldade dos irmãos e a vulnerabilidade de José, seu sofrimento também, né? E o contraste dessas ações e atitudes hostis de seus irmãos. Uma outra. Peraí, aqui. Eu acho que eu não estou no negócio de. Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu coloco. Aí, acho que agora foi. Ah, melhorou. Melhorou, né? Oh, Então, depois, o silêncio também pode ser uma forma de mostrar o caráter resiliente de José, um outro olhar. Ele não revida, não acusa. Eu acho que esse daqui eu já tinha lido, ou não? Não, 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 né? E que não. pronuncia a futura de perdão e de reconciliação, né? Que isso é o que José faz no final da sua história. E o silêncio de José é que permite que as ações dos irmãos tomem centro de sua narrativa, né? Que isso reforça o foco, né? Não sei se talvez eu coloquei como pecado, mas não sei se talvez seria a melhor palavra, mas do erro, né? Dos seus irmãos. Mas isso ajuda a preparar o tema, né, do arrependimento e dessa questão que envolve o final dessa história. E aí, num olhar bem assim, carinhoso desse lado de José, eu trouxe como José o educador, né? Porque, primeiro, né, ele finge suspeitar, né? Finge que os irmãos são espiões e eles os aprisiona, né? Então, ele os deixa sair e retornar para Canaã, né? Mantendo Simeão como uma espécie de refém. Ele diz a eles para não voltarem sem seu irmão mais novo, Benjamim, que é onde que vai ligar, né? O final dessa parte de Miquetes com a parte que a gente vai ver de Vaigache na semana que vem. E aí a pergunta, por que José se comporta dessa maneira, né? Por que é para vingar seus irmãos, né? Para manipular a realidade de tal forma que seus sonhos de infância se tornem realidade e todos os seus irmãos se curvem a ele? Acho que não, né? Acredito que José esteja nos ensinando, né? A nós e a seus irmãos, que o arrependimento não acontece quando você confessa ou diz que está arrependido. O arrependimento ocorre quando você é confrontado com a mesma tentação e se recusa a fazer a mesma coisa,
né? Eu até coloquei num slide separado sobre isso. José sabe que seus irmãos só podem se arrepender de sua transgressão contra ele, mudando o seu curso de ação, quando confrontados com uma escolha semelhante, né? Ele precisa de um substituto para si mesmo, porque ele não é mais vulnerável às maquinações, né, nas, nas questões que os irmãos né, faziam, né, nas maldades, nas crueldades que os irmãos fizeram com ele no passado. E aí ele vê um bom substituto, que é Benjamim. Da história, né, que Judá, o filho mais velho, como líder, né, que exatamente o que José estava tentando ensinar os seus irmãos, porque ele é o irmão que se levanta e diz: não vou permitir que Benjamim seja tirado da minha família, né? Judá declara que irá para a escravidão no lugar de seu irmão. Isso, no fundo, era tudo que José estava querendo, né? E aí eu coloquei aqui, né, que um trecho que eu tirei da Mishnah Torá: aqueles que enfrentam o mesmo desafio, mas fazem as coisas certas, seu arrependimento é completo, né? E disso, esse foi o José mais bonito que eu achei, viu, gente, na internet. Não é por O José acaso. era lindo. Ele é tido como um homem tão lindo que atraía os olhares de todas as mulheres. Pois é, e aí esse daí eu falei, bom, eu preciso achar um José para deixar aqui, né? Porque é quando José ele aprende a falar, né? Que ele fala assim, não, agora chegou a minha vez. E aí aqui mostra um José maduro, né? Já com ideias, né? Muito fortes e que trazem reflexões e mudanças no seu contexto de vida. Então, é isso que aconteceu aí com a foto, e pensando sobre essa reflexão, né? E ao apresentar as suas ideias, né, para administrar a fome, pela primeira vez, o reticente José não hesita em falar com confiança e ousadia, né? Então, aqui é a primeira vez, então, que ele se destaca na hora de fala. Seu carisma, a autoconfiança contrastam fortemente com as reações anteriores, que foram aquelas que a gente viu, né? Aquelas 5 reações de quando ele se cala. Por 5 vezes ele se cala, né? Quando pegaram sua túnica, quando foi jogado na cova, quando venderam com escravo, né? Quando o mestre não acreditou nas acusações que ele estava sofrendo, a questão do copeiro, né? E é possível que as respostas de José não tenham sido consideradas, talvez, como importantes na história e não tenham sido registradas. No entanto, as interpretações bíblicas é bastante comum encontrar significado, mesmo nos menores detalhes, né? Neste caso, temos os 5 exemplos que a gente acabou de citar novamente, né? Diferentes de abuso seguido, de silêncio, o que parece significativo, dada a frequência deles. José, então, finalmente, né, encontra a capacidade de falar, embora com raiva, quando se depara com seus abusadores, ele se elevou acima de sua passividade, né? Quando seus irmãos chegam, ele finge ser um estranho para eles e fala rudemente com eles. Ele chega até aprisioná-los por 3 dias,
Por fim, vemos um José entrando em contato com sua raiva, embora não tenha alcançado um lugar de compaixão. Aí eu trouxe aquele mesmo trecho, né, que eu li para vocês agora há pouco, né? Cada um de nós herda padrões de família, de origem, padrões que são úteis e às vezes prejudiciais. O crescimento real que vem aprender de confrontar esses padrões de maneiras saudáveis e curativas. Talvez o primeiro passo nesse processo seja admitir a verdade do relacionamento e reconhecer nossos próprios sentimentos como válidos, né? O próximo passo é encontrar a coragem de mostrar essa compaixão. E aí, por fim, peraí, deixa eu só tirar aqui uma coisa para ver se eu consigo arrastar aqui, porque esse texto eu não imprimi. Esse quadrimestre no Instituto Rabínico, nós fizemos uma matéria, a professora Marisa, que nos fez refletir sobre todos os textos que passamos ao longo do quadrimestre, sobre uma reflexão sobre um olhar feminino. E aí, para continuar com essa prática e entender um pouco, né, mais sobre isso, eu peguei dois textos que a gente trabalhou em classe, que um é da Tamar Ross, Modernidade Ortodoxa e Desafio em Feminismo, e da Rachel Adler, El Judío que não estava ali, que oferece uma metáfora rica para as questões de exclusão e inclusão no judaísmo, né? Que aqui a gente está falando de mulheres, né? Era uma matéria que falava, então aqui eu fiz essa comparação da história de José, em Gênesis 37, e trazendo esse olhar que essas duas escritoras trazem sobre esses comentários sobre o papel da mulher e dessa metáfora, então, de inclusão, né? Uma outra coisa que elas trazem, que dá para ser comparado, que eu achei muito interessante, que fala o seguinte, que eu escrevi, né? Assim como José passou de marginalizado a líder, as mulheres, por meio da teologia expansiva de Ross, da reconstrução ritual proposta por Adler e da resistência descrita em Judaísmo e Feminino, podem superar a marginalização histórica e se tornar protagonistas na prática e na tradição judaica, né? Essas comparações mostram que as narrativas de exclusão e superação são temas universais no judaísmo, aplicáveis tanto às lutas individuais de figuras como José, quanto às lutas coletivas das mulheres por igualdade e reconhecimento. Então, eu deixo essa provocação aqui que essas duas escritoras trazem de vários textos para a gente refletir e bater um papo agora sobre esse trecho lindo de José. E abro aí para vocês fazerem comentários. Eu posso comentar? Lógico. É que eu não consegui achar a mãozinha e eu já me atravessei e adiantei antes que alguém leve. Eu estava procurando a mãozinha. É como ali terminando, o judaísmo realmente traz é, exemplos que a humanidade vivencia, né? Quem não tem problema familiar, né? Muitas vezes por situações, muitas vezes por situações, vamos dizer assim, de preferência do pai ou da mãe, ou simplesmente porque as famílias é assim. E quantas tragédias também a literatura traz, fala de tragédias que realmente a literatura ela exemplifica o que que acontece na realidade nas sociedades, né? Na sociedade, eu acho que desde os primórdios essa briga mesmo. Hoje mesmo eu estava lendo, por causa de alguma coisa, eu estava lendo uma história lá de Dom Pedro, do Dom Pedro que abdicou, que foi para o Rio, foi para Portugal com seu irmão.
Dom Miguel também e deixou o filho dele aqui. Então a gente vê por toda a história que os reinos são divididos, famílias, o irmão mata o irmão, conspira contra o outro, e a gente vê em todas as, por causa de domínio, de inveja, de disputa, e, e muitas vezes termina em tragédia e não reconciliação. E essa história do grande líder e mestre, sábio Yosef, que eu considero ele assim, né? Pela sagacidade desde a adolescência e tudo mais, o amadurecimento, eu vejo assim que muitas vezes, eu noto assim que Yosef amadureceu muito, e eu creio assim que estava dentro dele sempre foi a postura familiar, né? A postura familiar, e ele muitas vezes renunciou a si próprio por um bem comum, que era a família, que eu acho que ele aprendeu do pai. Então, muitas vezes, quando a pessoa consegue superar os problemas familiares, ou algo que acontece entre família, é porque ele pensa na família. E isso é lindo, porque eu noto nessa história de Davi, como a Morá também trouxe, a Nancy já falou, e que eu vejo assim em Yosef, é que ele pensou na família, porque quando ele encontra os irmãos e que ele pinge, ele pergunta já, e o pai de vocês? Claro, ele disse meu pai, e o pai de vocês, o irmão. Então, ele fez uma indagação, uma inquirição íntima. Primeiramente, ele queria saber, e ele monta assim, uma estratégia magnífica para trazer a própria família perto dele. Então, e o final é a superação. Você olha a família, e quando você olha a família, você supera os traumas, as tristezas com que tudo isso que ele passou de injúria, de injustiça, de mentiras e tudo mais, porque ele via a família. E isso foi muito lindo, e por isso o final, com ele, os seus irmãos e a família dele vindo, é magnífico. É uma das histórias assim maravilhosas de que fala de superação. Para mim é superação de Yosef, olhando bem maior. E quando a gente não olha para, quando a pessoa consegue superar os seus traumas, as suas angústias, suas dificuldades e tudo mais, não pensando no seu umbigo e olhando nessa coletividade familiar, foi o que aconteceu com ele, esse exemplo maravilhoso que serve para o mundo, não para destruir, mas para trazer vida, não para trazer a morte, mas para trazer o amor e o perdão. E parabéns pelas mulheres que também servem também esse empoderamento das mulheres hoje. É isso que o nosso povo, quando a gente, finalizando, olhando os exemplos da nossa Torá, que tem exemplos negativos e positivos, sempre é uma lição para o nosso povo, para nós e para a humanidade. Então, José, para mim, está em pauta, e ele é uma das pessoas mais importantes quando eu penso que eu preciso perdoar. Eu me lembro de José, de José. Quando eu penso que eu preciso perdoar, superar alguma tristeza, alguma coisa que possa acontecer, eu sempre trago o Yosef como esse paradigma, que ele passou por tudo isso e conseguiu perdoar porque ele tinha um bem maior, né? Parabéns, Morá. Muito bom, muito bom. Felipe, Lívia, Muito lindo o que você falou. O que eu lembrei, tá, você falou do feminino, aí eu lembrei que inclusive tem um Midrash que fala que, por exemplo, a Asnat, na verdade, era a sobrinha, ela é filha de Diná, né? E a Diná é uma personagem muito interessante porque ela fica apagada na história. Então, ela, basicamente, assim, ele não tem 12 filhos, né? Ele tem 13, mas, de repente, a filha mulher, de repente, some da história. Só que lá no Midrash, na história de Yosef, ela volta. Porque diz que a mãe não queria que ela sofresse aquele estigma de ser filha ali de uma violência. E aí ela mandou a Asnat para o Egito. Ela foi adotada por uma outra família, só que ela sempre andou com uma correntinha com o nome dela escrito em hebraico. O nome dela, o nome da família. E disse que quando o Yosef passava, ele era tão bonito que as meninas jogavam coisas na direção dele.
e ela não tinha nada para jogar, ela tirou a correntinha dela e jogou. E na hora que ele viu ali o nome dela e viu o nome da família, ele soube, na verdade, que ela era a filha de Diná. Então ele falou: não, eu vou me casar com ela justamente porque eu sei que ela é da minha família. Então, para trazer ela de volta, né? Para trazer ela de volta no seio familiar. E isso é interessante, né? Porque nesse momento quer dizer, então, que minimamente ela volta para a história, né? A Diná e a filha dela. Sim, sim. É Volta, muito e volta para interessante a quando a história gente com mãe faz. de duas, com a esposa de José tendo dois filhos assim abençoados, que entrou o nome deles nas tribos, né? Desculpa eu me intrometer, mas Sim. O Jefrão Exatamente. e Manasseh, que eram os filhos de Diná, né? Os netos de Diná. Sim, lindo, lindo. Adoro esse Midrash. Rê? Oi, peraí, deixa eu abaixar a mão. Peraí, você fica incomodando os outros. Então, eu acho que você falou sobre os 5 silêncios de José. E incrível como está vinculado ao silêncio de Diná, né? E é ao silêncio dela, de Diná, porque a Torá é como uma música, ela é feita de sons, mas silêncios também, né? E você ressaltou os 5 silêncios de José. Ah, eu tenho aqui, que a gente vai discutir na semana que vem, mas eu tenho aqui anotado um estudo sobre os 7 choros de José, porque quando José encontra os irmãos pela primeira vez e ele reconhece, ele sai ali, ele chama os irmãos para comer, ele quer ver os irmãos, e não se podia comer com os hebreus, era uma coisa proibida no Egito. E ele vai comer com os irmãos. Mas quando ele reconhece, ele sai e ele vai chorar pela emoção da situação, porque ele sabe dos irmãos e em que ele chora. E são choros de diferentes causas, choros de sensibilidade, a sensibilidade de José, ele chora, choro de desespero e abandono, um choro de alegria, um choro de perda, um choro de alegria. E as primeiras vezes José chora com frequência, ele esconde o choro, porque ele não está à vontade, né? Embora ele assuma uma posição de liderança, de controle, nesses 12 anos, fora os 12 anos que ele passou na prisão, nesse tempo em que ele se manteve afastado, e por altos e baixos, traçou a sua maturidade. E ele deixa de estar numa posição em que os outros têm o controle sobre ele, para ele assumir o controle sobre os outros, se inverte a situação com os irmãos. E nessa hora que ele esconde os sentimentos dele, porque ele não quer perder o controle da situação. Ele agora está no controle sobre vários irmãos, né? Então, eu acho muito interessante esses números de José, né? Ele tem 6 sonhos, 5 silêncios, 7 choros,
E a terceira observação que eu queria fazer é o seguinte: é, o trecho da a Zenate parece que ele foi bonito, eu também adoro esse Midrash, mas ele dá um jeito de José se casar não com uma mulher egípcia ou cananeia, que fosse, mas alguém que fosse do clã dele, né? Ela sendo filha de Diná, ele dá uma ele, os filhos dele pertencem ao clã. Eles dão uma noção de pertencimento, de E que ela continuidade. é do mesmo clã, ela não é de fora e ela vai dar essa sustentabilidade aos dois filhos dele, que acabam se tornando duas tribos no lugar dele, né? Sim. E é isso, só isso que eu queria observar para você. Não, é muito bacana mesmo. E eu não sei, eu acho que aqui todo mundo já deve ter visto, porque ele já é bem antigo, mas a Tenda Vermelha, né, que fala sobre essa história e fala bastante sobre essa questão do silêncio de Diná, eu acho que também é muito lindo. Acho que sempre vale muito a pena ler essa passagem, porque é bem bacana. E esse livro é É, maravilhoso. Ele expressa muito, muito bem a é história. maravilhoso. O filme, Quem mais gostaria a de Tenda Vermelha, falar? Oi, na oi, Rê, Tenda pode falar. Vermelha, ela tem filho, viu? Sim, Ela tem um filho, ela não tem filha. Parece que foi arrumado o texto para fundamentar o casamento de José. exatamente. Mais alguém quer fazer algum comentário? Que estava inscrito? Não sei se. Não? Eu fiquei um pouco intrigada com o motivo pelo qual José escondeu a taça na mala, na sacola do Benjamim. Foi para que o Benjamim ficasse lá, mesmo como uma pessoa que fez uma coisa errada? Na verdade, ele esconde, né? Primeiro, porque ele é a parte que eu quis trazer como uma questão do José educador, né? Ele esconde essa taça porque ele mostra aos irmãos a mesma crueldade que os irmãos fizeram com ele, né? Então ele esconde, ele é acusado de uma coisa que ele não fez. Benjamin não fez isso, mas ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. Ele foi preso, né? E foi uma forma também dele fazer, de José fazer uma ponte de que para ver a reação dos irmãos com relação à mesma história que ele viveu. Foi quando o irmão dele, né, fala assim, não, eu não Sim, posso permitir que o meu irmão passe por sim, isso. Por quê? Porque eles já tinham vivido essa história anteriormente, né? E aí era isso justamente essa questão que José diz, então, eu vi que os meus irmãos, de alguma forma, tiveram uma sim. reflexão, né, de não cometer a mesma crueldade que cometeram com ele. Então, essa é a questão, né? E aí, Tanto é que o finalzinho dessa parte da história de Benjamin, a gente vai ver na semana que vem. Mas aí que, né, que ele também tem essa ligação, porque é quando José vai ter, então, a oportunidade de rever seu pai. É muito Tanto é legal. que no final ele chegou assim a dizer: está acontecendo conosco aquilo que nós fizemos com o nosso irmão, né? No final lá, eles chegam a essa conclusão devido a essa sagacidade como educador que ele faz, né?
esse caminho para trazer à própria consciência a crueldade, o erro que eles cometeram. Mais alguém quer fazer algum comentário? Milton, Michel, Milton, não? Gente, então acho que é isso. Acho que finalizamos esse estudo, né? Desse último estudo do ano, né? Semana que vem já é dia 1º de janeiro de 2025. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês por estarmos mais um ano junto, né? É um ano civil, mas é muito gratificante. Já se passaram aí quase 3 anos que a gente está fazendo esse estudo todas as quartas-feiras, então é muito bacana ter vocês sempre aqui com a gente, tá? Então, muito obrigada, um bom final de semana. Nos encontramos no sábado, no Chavarit, e na próxima quarta-feira, então, no estudo de Vaigash com Amaru, tá bom? Eu já ia Um dizer na beijo. segunda-feira, mas eu me esqueci que estão de férias. Nós estamos de férias das aulas de segunda, mas Cola aproveite cavalo de para morar. Raga no Marabá. Castanheira, queridos. Beijos. De Ai, bom, Sameia, beijo, melhoras, Gabi. Meia, Gabi, todo mais. melhor. Ô, Pague nossa Samir. morar, Thaís. Manda um Samir, beijo resposta na alemã, Fernanda, Gabriela. a Fê. Fê, beijo. Vamos ver. Bastante Paguem também a açaí e todos. cupuaçu Paguem também, bem, né? Morar Thaís. Total. Beijo, beijo. Refuá Lemar para Fernanda e Gabi. Saudade, Isso. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Mas, Carol, A Carol apareceu. Carol, Oi, meu amor. E vi. Eu tô dirigindo. Meu amor, tu tá onde, diva? Eu tava no residencial com o Davi. Com toda essa chuva? Nossa, você não sabe, meu pé tá molhado, tá tudo. Todo Nem... mundo se encharcou para chegar lá no residencial. Pronto, Mas, acho que eu consegui. mas tudo bem. Tá chegando em Tudo casa? bem. A gente faz o que pode. Tava muito bonito, tava muito legal. Beijo. Você aí no Nordeste? Ah, tô. No calor, mas tá tudo bom. Amei. Tá aproveitando a família, os Ah, amigos? aham. De muito tempo, né? Isso é bom, né? Ótimo. Tá bom, querido. Eu vou desligar porque eu estou dirigindo. Se alguma polícia me pega aqui, a coisa não é bonita. Beijo.